Isaías, no capítulo 6, o verso 8, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então Isaías responde: Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus sempre chamou filhos, pessoas. Deus sempre chamou homens, também chamou mulheres. Deus sempre chamou pessoas para o seu trabalho, para a missão, para salvar outras pessoas. Deus chamou pessoas e muitos destes que foram chamados ouviu atentamente e prontamente a voz do Senhor. Outros ficaram em dúvidas ou duvidaram e até mesmo sendo chamado, fizeram como Deus não queria que ele fizesse. Vamos dar um exemplo de Abraão, por exemplo. Abraão foi chamado e prontamente ele atendeu o chamado de Deus e foi fiel em todo o chamado de Deus. Deus também chamou Jonas. E Jonas ficou duvidoso do chamado de Deus. Deus chamou Pedro, Deus chamou André, Tiago, João, Deus chamou Paulo, chamou Isaías e chamou outros que disseram: Ah, Senhor, eu não passo de um menino, eu não sei falar, eu não sei isto, eu não consigo, eu não posso. Deus chama a mim e a você também. Estaremos prontos a dizer como Isaías: Eis-me aqui, envia-me a mim? Quando Deus chama a pessoa, Deus chama o ser humano, Deus não chama o ser humano apenas para ele ser chamado e ficar tranquilo, de braços cruzados. Deus, quando chama o ser humano, ele capacita esse ser humano e ele dá uma missão para esta pessoa. Para algumas pessoas, uma missão um tanto mais robusta. Para outras pessoas, pode ser uma missão mais simples. Ele chamou Jonas. Chamou Jonas, se você lê o capítulo de 1 a 4 de Jonas, você vai ver o chamado e você vai perceber ali o que aconteceu com Jonas, e nós vamos dar uma olhadinha nesta manhã o que aconteceu com esse homem. E ele chamou esse homem para pregar na cidade de Nínive, que era a capital da Assíria. Atualmente, esta localidade fica lá no Iraque, cerca de 900 quilômetros de Jerusalém. E quando nós lemos a história de Jonas, nós vamos ver que ele recusou a ir para Nínive. Era longe. A viagem de aproximadamente um mês de viagem, porque naquele tempo não tinha carros, né? Era a cavalo, a pé, ou com outros animais. E Jonas, ele foge para a cidade de Jope, que isto, ele foge para a cidade de Jope, ele comprou passagem para Tarsis, atual sul da Espanha, navegaria 3.218 quilômetros, seria mais de um mês também, dependendo do clima, bem mais de um mês navegando. Em vez de ir para a cidade de Nínive, ele foi então para a cidade de Jope. Como ele não queria confrontar o rei da Síria, Jonas então usou o mês que teria para levar a Nínive. Ele usaria um mês aproximadamente para fugir de Nínive.
Porque para Nínive não tinha embarcações, era por terra. De embarcação seria um pouquinho mais rápido, era mais longe para onde ele escolheu ir. Mas como era por embarcação, seria um pouco mais rápido. Os ninivitas, eles eram conhecidos por suas crueldade. Eles já haviam atacado Israel e Judá algumas vezes e eles eram muito maus, muito maus. Eles eram homens também maus, como aqueles de Sodoma e Gomorra, que a Bíblia também chamam eles de pessoas más. Para Sodoma e Gomorra, Deus chamou, Abraão. Para Nínive, Deus chamou Jonas. Abraão foi e Jonas fugiu. Quando Deus nos chama para uma missão, Ele nos capacita. E nós atendemos o chamado de Deus ou nós fugimos do chamado de Deus? Jonas não estava disposto a ir. E uma das grandes razões era que Jonas tinha medo. Eles eram inimigos terríveis dos judeus. Eles eram inimigo terrível do povo de Deus. Nínive era a capital do reino, uma cidade grandiosa, uma das maiores daqueles impérios daquele tempo. Uma cidade próspera, só que uma cidade centro de crimes e maldade. A inspiração caracterizou como uma cidade sanguinária, cheia de mentira, uma cidade cheia de roubo. O livro de Naum fala sobre isso. Então o profeta, ele pensou, para que eu ir para uma cidade dessa? Que é isso? Uma cidade tão má assim, cheia de roubo? Era uma cidade grande, uma cidade magnífica, com um movimento comercial muito grande, mas também uma cidade com um dos exércitos mais violentos da época. Uma cidade em que Senaqueribe e outros, construiu grandes palácios, muitos canais para trazer água até a cidade, canais de água, Só o tamanho da cidade era assustador, os palácios era assustador, mas quando se falava nos assírios, era entender como implacáveis, principalmente em relação ao exército. Senaqueribe, ele chegou a se vangloriar de ver as ruas das cidades cheias de cadáveres de jovens e velhos. Ouvisse a voz do rei, o que não era morte na certa. Que coisa, né? E se nas escavações das antigas ruínas da cidade de Nínive, ali vê cenas de soldados empalando vítimas. Que é isso? Ninguém gostaria de se encontrar com os soldados ninivitas ou assírios, ninguém. Eles eram avessos, eram cruéis. Então, ouvir falar sobre Nínive era assustador. Tem muitas pessoas que gostam de viajar, de passear, mas eu conheço pessoas aqui que temem em ir para o Rio de Janeiro. Já imaginou? Às vezes, Rio de Janeiro é um estado razoavelmente grande, mas quando se fala na palavra Rio de Janeiro, eles têm medo.
por causa de certas violências do crime que assola muitas regiões do Rio de Janeiro, muitas favelas do Rio de Janeiro, muitas cidades até do Rio de Janeiro. Portanto, é assustador às vezes ouvir falar no Rio de Janeiro. Só ouvir falar em Nínive era assustador. As pessoas tinham medo de Nínive. Sabe, Jonas ficou com medo. E é natural do ser humano. É uma força de defesa. O medo é uma defesa. Sabe, agora, quando Deus nos chama, Ele também nos capacita. Deus nos chama, Ele nos chama para fazer uma obra, ou Ele nos chama para fazer uma obra em nós mesmos. Amigo, Deus às vezes tem chamado você para sua conversão. Deus, porém, tem chamado muitas pessoas para o arrependimento. Deus tem chamado pessoas para uma verdade. Deus tem chamado pessoas para sair do mundo. Deus estava chamando Jonas para uma missão de pregar em Nínive, evangelizar. E você, muitas vezes, já recebeu o evangelho, você já tem conhecimento do evangelho, Deus já o chamou, mas você tem medo de aceitar o evangelho. Porque você fica olhando o evangelho de Jesus e fica vendo que o evangelho de Jesus, ele é grandioso, ele é maravilhoso, ele requer renúncia. O evangelho requer confissão de pecado, abandono do pecado. O evangelho, ele faz uma mudança implacável em nossa vida. O evangelho transforma o nosso ser. O evangelho, ele muda radicalmente os nossos gostos, nossos costumes. E aí a gente tem medo de aceitar o evangelho. Tem medo de aceitar as verdades da palavra de Deus. Jonas estava sendo chamado para uma missão específica. Você está sendo chamado também para algo específico. Aceitar a Jesus como seu Salvador. Mas você pode dizer, eu aceito Jesus como meu Salvador. Jonas também aceitava a Deus. Veja que ele era um profeta de Deus. Era um profeta de Deus. Jonas era um profeta. Perceba. E você está sendo chamado para ser um servo de Deus. E você diz, mas eu largar o meu gosto, largar o meu vício, largar aquele costume, largar aquela cultura. Eu gosto tanto disso, gosto tanto daquilo. Aí você fica com medo. Você fica indeciso. Você já tem ouvido o evangelho da salvação. E a Bíblia diz que o evangelho de Cristo Jesus é a salvação. Portanto, meu amigo, você que tem já ouvido o evangelho através do programa Novo Tempo, através da TV Novo Tempo, através do estudo bíblico, através de uma literatura, através de a mensagem de um pastor, de um pregador, por que você está indeciso de ouvir o evangelho, de aceitar o evangelho? Você vai fugir como Jonas? Eu estou falando de você fugir da verdade da palavra de Deus. Você fugir do plano de Deus, da salvação. Você está querendo fugir da obediência aos mandamentos de Deus?
Como diz Apocalipse, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Você está querendo fugir da fé em Jesus, da obediência aos mandamentos através do poder do Espírito Santo? Você está querendo fugir como Jonas? Você já tem ouvido o Evangelho, quem sabe por 10 anos, 15 anos, 20 anos. Eu conheço pessoas que ouvem aqui a Rádio Getsemane, o programa Novo Tempo, há mais de 20 anos. Exatamente, Daniel, eu ouço o programa Novo Tempo há mais de 20 anos. Amém, obrigado por você ouvir. Mas nós só vamos ficar ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus, as verdades de Deus, e vamos ficar no nosso mundinho como se nada tivesse acontecido, se como eu não tivesse ouvido nada. Vamos ficar aí, sabendo que Deus tem um plano, tem uma verdade. Ele chama você para a obediência completa e a gente vai ficar se desculpando. Jonas fugiu. Se nós lermos aí o capítulo 1, nós vemos Jonas fugindo. Fugindo de uma missão que Deus deu a ele. Sabe, naqueles dias, quando Jonas fugiu, o mundo, ele tinha várias visões de mundo. Não é diferente hoje. Nós temos várias visões de mundo. E naquele mundo da época, quando Jonas foi para o barco, a grande tempestade, Jonas estava dormindo, ele foi acordado. E quando ele foi acordado e disseram, olha, estamos afundando, Jonas entendeu que Deus estava ali dizendo, olha, Jonas, e ele assume a responsabilidade, ele diz, eu tenho culpa, eu estou fugindo de Deus. E havia uma visão de que os deuses, principalmente os deuses dos mares, eles ficavam irados quando uma embarcação afundava, enfim, havia monstros dos mares, que os deuses dos mares enviavam para tragar embarcações. As tempestades eram fúrias dos deuses. Eu imagino que Jonas também, mesmo sendo profeta de Deus, era influenciado por essas crenças. Crença de mundo da época. Crença de mundo de hoje. Embora ele fosse um hebreu, era provável que a crença de mundo da época afetava também a Jonas. Embora Jonas estivesse fugindo, Deus agiu de uma forma extraordinária. Jonas disse, eu sou culpado, pode me lançar ao mar, eu já entendi o que está acontecendo. Será se Jonas, ele reconheceu o seu pecado, o seu grande erro? Será se jogar Jonas ao mar aplacaria a ira de Deus? Era isso que Deus queria que eles entendessem? Ali Jonas pôde testemunhar para aqueles daquela embarcação que existia um Deus. Deus não estava interessado no sacrifício de Jonas. Ele estava interessado no resgate de Jonas, e não apenas no resgate de Jonas, mas no resgate de Nínive inteira. E Jonas foi jogado ao mar. E quando ele estava no ventre do mar, ou nas águas do mar, um grande peixe o engoliu. E agora Jonas, ele pôde lá do ventre do peixe clamar. Lá do ventre do peixe ele clamou. Será se Deus atendeu? E orou Jonas ao Senhor. Das entranhas do peixe
Eu disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até o profundo dos abismos. Eu desci até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra cercaram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha alma da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Ah, meus queridos, Jonas fugindo de Deus, no ventre do peixe, no profundo do abismo. Como a gente pode entender uma história como essa? Como alguém sendo engolido pelo peixe pôde clamar? Meu querido, Deus faz milagre que nós não entendemos. Deus opera de forma que nós não entendemos. Deus, às vezes, precisa de permitir certas situações para que eu e você acordemos. E na angústia de Jonas, Deus o ouviu. Deus não estava interessado em apenas salvar Jonas, mas estava interessado em salvar Nínive. Meu querido, Deus está interessado em salvar a sua vida. Deus está interessado em salvar você das suas angústias. Deus está interessado em salvar você de suas maldades. Deus está interessado em salvar você do ventre do inferno ou do profundo do abismo que você está. Deus está interessado em salvar você de todos os seus pecados. E às vezes Deus permite a angústia para que nós gritemos ao Senhor, para que nós vamos a Ele. Porque se não for assim, nós não reconheceremos o chamado de Deus. Porque se não for assim, muitas pessoas não reconhecem a voz de Deus. Jonas poderia estar perguntando, Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Às vezes eu e você perguntamos, Senhor, por que você permite isso acontecer comigo? É uma doença? Quem sabe é um câncer? Quem sabe é um infarto? Quem sabe é uma diabetes? Quem sabe é um acidente? Quem sabe é a questão financeira? Quem sabe é uma questão profissional? Deus às vezes permite essas circunstâncias para que eu e você entendamos a voz de Deus. Sabe, se não for assim, às vezes nós nunca vamos ouvir a voz do Senhor. Se não fosse aquela tempestade, Jonas não ia atender a voz do Senhor. Você está passando por situações semelhantes a de Jonas? Mas Deus ouviu Jonas mesmo na sua rebeldia, mesmo fugindo, Deus ouviu Jonas. E a Bíblia diz que aquele grande peixe vomitou ele lá nas praias de Nínive.
Ah, meus queridos, como Deus é poderoso, como Deus faz as coisas de uma forma que nós não entendemos. Não precisamos de entender, precisamos apenas de aceitar o que Deus faz. E quando então Jonas é colocado lá na praia de Nínive, que milagre, não é? Pois é, Deus é especialista em fazer milagre. A Bíblia diz que Jonas passou 3 dias, 3 noites no ventre daquele peixe. Como que Jonas sobreviveu a isto? Não me pergunte. Deus sabe como. Como que Deus ressuscitou a Lázaro? Jesus ressuscitou a Lázaro e outros tantos. Como? Eu não sei. Mas Deus é especialista em ressuscitar. Como que Deus faz isso, faz aquilo? Não sei. Ele faz. É apenas nós aceitarmos. E quando Jonas foi vomitado ali, ele entende, aonde é que eu estou? Em Nínive, é para lá que eu tenho que ir. E ali Jonas, ele percorreu a cidade de Nínive, dizendo, olha, se vocês não se arrependerem, dentro de 40 dias Deus vai destruir essa cidade e todos os seus habitantes, jovens, velhos, moços, grávidas, o exército, os reis, Deus vai destruir tudo. 40 dias vocês têm de chance, de oportunidade. A porta da graça está aberta para vocês. Provavelmente eles já tinham ouvido falar sobre Sodoma e Gomorra, não é? E a Bíblia diz que a mensagem de Jonas chegou aos ouvidos daquela população. Imagina, a cidade de Nínive, ele gastava pelo menos 3 dias para cruzar aquela cidade a pé. Imagina, os 40 dias ali, não dava para ele dar muitas voltas pela cidade de Nínive. Imagina as vozes fracas de Jonas, a voz rouca de Jonas, o sol escaldante, as muralhas, enfim. Mas Jonas ali gritava, se arrependam, porque dentro de 40 dias Deus vai destruir a cidade de Nínive se vocês não se arrependerem. Era um juízo condicional. Os juízos de Deus dos últimos dias também, eles são condicionais. Deus vai destruir a cidade de Nínive, mas era condicional. E a Bíblia diz que aquele evangelho, aquela mensagem chegou aos ouvidos do rei. E ele, por um decreto, ele convidou toda a cidade de Nínive ao arrependimento, ao jejum, à oração, a se vestir de cinza, de pano de saco, diz a Bíblia. Até os animais eram para jejuar. E Deus se arrependeu. Ou melhor, Deus converteu. Porque ele já tinha dito, não é que ele se arrependeu. Ele já tinha dito, se eles se arrependerem, eu não vou destruir. Deus não destruiu a cidade. Houve a conversão daqueles habitantes de Nínive. Nós não sabemos o que ocorreu depois, como foi a conversão deles, até quando eles ficaram convertidos, quantos morreram na fé, quantos foram, nós não sabemos, mas a Bíblia diz que eles se arrependeram, se converteram, deixaram a maldade. Meus queridos, Deus salva o ser humano, não importa a condição que ele é. A cidade de Nínive era uma cidade sanguinária, era uma cidade violenta, um povo mau. Deus não quer salvar justo. O justo já é justo, já está salvo. Deus busca pecadores como eu e você. Você é um homem mau? Uma mulher má? Se Deus pôde converter a cidade de Nínive, aquela cidade sanguinária, o que ele não pode fazer na minha e na sua vida? Você se reconhece como um homem mau, um homem pecador, uma mulher má, pecadora?
Deus salva você também. Jonas foi levar esta mensagem até os ninivitas. Hoje a mensagem está chegando a você através de Jonas modernos. Jonas cheio de defeitos, como Jonas era. Jonas era um homem cheio de defeito. Depois ele ficou bravo com Deus, porque Deus converteu aquela cidade, ele ficou bravo. Ele diz, eu sabia que o Senhor é misericordioso, eu sabia, por isso que eu não queria vir para cá, agora eu vou passar como mentiroso. Sabe, Deus é tão misericordioso, que o Evangelho está chegando a você há quanto tempo? Há quantos anos? O Evangelho da salvação tem ido até teus ouvidos, falado ao seu coração de uma forma ou de outra. Você tem ouvido ou rejeitado o Evangelho? O juízo final, ele é condicional, como foi a Nínive. Se eu e você nos arrependermos, o juízo final será um juízo de misericórdia, um juízo de salvação. Por isso, arrependei-vos e convertei-vos de vossos pecados, para que haja refrigério, diz o Senhor. Sim, Ele está chamando você para uma verdade. Ele não está chamando você para um evangelho morno, um evangelho fraco, um evangelho sem verdades. Não, ele está chamando você para ser coluna e baluarte da verdade. Ele está chamando eu e você para ser Jonas, com todos os nossos defeitos. Primeiro, para o nosso arrependimento. Também para podermos salvar outros como aqueles de Nínive. Temos aceitado a voz de Deus, temos aceitado o Evangelho da salvação, temos aceitado a graça de Deus, não a graça barata, que salva do jeito que você quer que seja salvo. Aceitaremos o chamado de Deus, como os ninivitas aceitou. Que Deus toque o seu coração. Que Deus possa fazer uma obra no meu e no seu coração, para que o juízo não nos destrua como destruiu aqueles de Sodoma e Gomorra. Vamos orar? Pai querido, te louvamos, porque o Senhor tem nos chamado, tem nos convidado. Aceitaremos o teu convite, vinde a mim. Ó Pai, toma em tuas mãos cada um de teus filhos. Somos pecadores, carecemos da tua graça. Aqueles que ouviram a mensagem nesta manhã possam abrir o seu coração, aceitar o Evangelho da salvação antes que seja tarde demais. Fique conosco. Toma-nos em tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém? Meu querido, eu quero agradecer a sua sintonia. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.